Paz do Senhor, meus amados irmãos. Começamos aqui um pouquinho atrasado, mas estamos presentes e ao vivo. Deus abençoe a todos que estão conosco aí na nossa aula de ética cristã, nossa quarta aula de ética cristã, e já estamos logo mais acabando aí a matéria de ética cristã. Essa é a nossa quarta aula e você é muito bem-vindo aí nesta aula de hoje. Deixa eu arrumar aqui. Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos aí. Sejam muito bem-vindos à nossa matéria de ética cristã. Eu me atrasei um pouco, né? Hoje eu tive que levar minha esposa para fazer quimioterapia, passamos o dia todo no hospital. Me atrasei, mas cheguei aqui ainda em tempo hábil para estar com os irmãos aqui, juntos participando de mais uma aula aí. Então você é muito bem-vindo e nós vamos aí à nossa aula, né, de ética cristã. Seja muito bem-vindo, meu amado irmão. Nós estamos aí na quarta aula de ética cristã. Não se esqueça aí, meu irmão, de se inscrever no nosso canal. Se inscreva no nosso canal aí, tá? Ative aí o sininho de notificações. Curta também os nossos vídeos para que o YouTube possa nos favorecer aí com as visualizações. Então isso é muito bom. Você também pode se tornar membro do nosso canal e pode se tornar membro aí pagando só R$ 4,99, R$ 4,99 aí por mês. Você vai nos abençoar. Isso aí é direto com o canal do YouTube, é só entrar no nosso canal aí e se tornar membro. E se não quiser se tornar membro, você pode se inscrever. A sua inscrição já nos ajuda bastante, tá bom? Deus abençoe, meu irmão. Nós estamos na nossa matéria de número 23, estamos na nossa 23ª matéria. E esta aula é a aula de ética cristã, é a matéria de ética cristã. Então pegue aí uma caneta para suas anotações, já deixa a sua Bíblia aí do lado, apesar que eu vou pôr os versículos aqui, mas você já deixa aí a sua Bíblia do seu lado, para que você possa acompanhar a nossa compreensão da ética cristã, tá bom? Deus abençoe, muito bem-vindo, meus irmãos. Glória a Deus, bem-vindo aí. Nossa irmã Vanilda, que já está conosco, Deus abençoe. Marcelo Oliveira, Deus abençoe, muito bem-vindo aí. Quero agradecer e parabenizar Tiago Ferreira, que se tornou nosso aluno bronze, membro do nosso canal, contribuindo assim para o nosso ministério com R$ 4,99 por mês. Uma quantia muito pouca, né? Mas já nos ajuda. Então, quero agradecer de coração por você se tornar membro do nosso canal aí, tá? Deus abençoe. Nós tivemos um dia muito cheio hoje, mas já estou aqui para mais uma aula. Vamos lá então, irmãos? Então vamos lá para mais uma aula, todo mundo preparado? Vamos iniciar dando continuidade aí à nossa ética cristã. E nós vamos falar de ética e consciência, tá? Vamos falar sobre a ética e a consciência nesta aula. Então vamos lá para mais uma aula. Deus abençoe. Vamos lá, vamos então para a nossa lousa aqui. Bom, eu sou o pastor Gilmar, sou o presidente aqui da Faculdade Teológica, sou o diretor responsável por essa instituição, e nós estamos então aí na nossa quarta aula de ética cristã da matéria ética cristã, tá? Então que Deus te abençoe, que você venha aproveitar as aulas e que você possa participar conosco, não só você que está ao vivo, mas você também que agora está assistindo essa aula após esta gravação. Esta aula foi gravada e ela estará disponível aí no nosso canal do YouTube para que você possa ver quantas vezes quiser e acessá-la quantas vezes quiser, tá bom? Qualquer dúvida, faz uma pausa, volta, faz as suas anotações. A nossa faculdade forma exploradores da palavra de Deus, nós não formamos robôs e nem queremos que você seja aquele robozinho acadêmico que fale a mesma coisa que a gente fala, não. O que nós falamos, o que nós passamos para vocês nas nossas videoaulas, é para que você abra a sua mente, para abrir a janela do conhecimento e você verdadeiramente poder aí cada vez mais crescer para a honra e para a glória de Jesus, tá bom? Então vamos aí para a nossa aula. Que Deus os abençoe. Vanilda, Paulo, Cristiano, olha, ele está aí, que Deus abençoe, Paulo. Vanilda Oliveira, glória a Deus. Vamos lá então? Então vamos aqui, meus irmãos, para a nossa lousa digital e nós vamos falar de ética moral versus
consciência. Então, vamos falar de ética e consciência. Então, vamos aí para a nossa aula abençoada aí, tá? Então, vamos lá. Ética e consciência. Opa, saiu fora aqui. Meu Deus, tá? Mudou sozinho. Bom, o áudio tá bom, tá tudo indo bem. Sempre acontece alguma coisa. Ao vivo é assim mesmo, irmão. Nós estamos ao vivo, tá? Nós estamos ao vivaço. Aqui nós não estamos limitados, não. Nós estamos na dispensação do Espírito Santo, do conhecimento, o que Deus der. Nós vamos que vamos. Então vamos lá. Então vamos prosseguir aqui. Olha, o termo ética e moral não aparecem na Bíblia. Quando nós falamos de ética, nós estamos na matéria de ética, tá? Estamos falando de ética cristã, estamos falando de moralidade, já falamos um pouco sobre a moralidade. Essas palavras, irmãos, elas não aparecem na Bíblia, até porque ética é próprio da filosofia. A ciência que estuda o caráter e a conduta humana em sociedade. Então, quando nós falamos de ética, mas aonde que está escrito isso na Bíblia? A ética é um conceito, você já aprendeu no curso básico do que é um conceito. Só que a ética não é um conceito que denigra a palavra, não é um conceito que blasfema contra Deus. A ética, ela é um conceito, é uma ciência que estuda o caráter e a conduta humana para o melhor, para o bem, para uma boa produtividade com ordem e decência, tá? Então, a ética e a moral aí, essa ciência que estuda o caráter e a conduta humana em sociedade, tem por base princípios morais que são vigentes na sociedade, o qual nós vivemos e analisamos. Tá? Então, quando nós falamos aqui, e estamos falando aos amados sobre ética cristã, é porque nós estamos aplicando esses conceitos de moralidade, esses princípios morais, dentro de uma vida cristã, de uma vida pautada pela palavra de Deus. Então, é sobre isso que nós estamos falando nessas aulas do básico de ética cristã. Nós não estamos nos aprofundando tanto na ética. Talvez se você for ler livros de ética ou for ver algumas aulas aí, algumas coisas são mais profundas, mas é como eu sempre falo para os irmãos, nós estamos no básico em teologia. Então, nesse básico, você, aluno, tem que ter aí os conhecimentos básicos para poder prosseguir no seu crescimento acadêmico, tá? Uma criança não nasce correndo, uma criança não nasce saltando e nem já entendendo as coisas. Ela vai aprendendo, aprende o beabá, vai formular palavras e quando ela vai se desenvolvendo, ela vai então formando a sua mente, formando o seu conhecimento. Assim também é o aluno, tá? Por que muitas pessoas desistem do curso teológico? Porque acabam vendo conceitos que ainda não estão preparadas para ver. Então, nosso objetivo é formar exploradores, é alargar o seu conhecimento, e eu tenho certeza que quanto mais você aprofundar nesses níveis teológicos, você se desenvolverá mais para a glória de Deus. E quando você chegar até o nível superior, você dirá, não, verdadeiramente eu estudei, eu aprendi, eu participei de videoaulas, eu fiz minhas pesquisas, eu aprendi a ler, eu era preguiçoso para ler, mas por causa das aulas do pastor Gilmar, da faculdade CETAD, eu voltei a pegar gosto por ler, por fazer exegese, por me aprofundar nos estudos, e hoje você tem uma formação, não só uma certificação, mas uma formação em si. É muito fácil você encontrar pessoas que fizeram cursos à distância e quando você vai conversar, você vai ver, eles não possuem conhecimento, porque fizeram à distância, não se aprofundaram, foram turistas, e o turista muitas vezes não sabe nem por que está naquele lugar, não é verdade? Então nós não formamos turista, formamos exploradores. Deus abençoe Gilberto Reis, que está conosco aí.
Deus abençoe sua vida. Então vamos lá, vamos prosseguir aqui. Na Bíblia, as questões de comportamento, as questões comportamentais na Bíblia são abordadas através do termo consciência, por isso que eu coloquei ética e moral versus consciência. Então nós vamos pegar uma ética e moralidade que não tem esse nome na Bíblia, é apenas aí um conceito, uma ciência que estuda o caráter da conduta humana, e nós vamos aplicar então no que a Bíblia diz, tá? Então, quando fala de questões comportamentais na Bíblia, é usado a palavra consciência, e nós vamos ver essa questão. Então, a ética e esses princípios morais, a ética e a moral, tanto secular, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos encontrar a palavra consciência, uma boa e sã consciência, que está inclusa dentro de uma ética e uma moral, tá bom? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Olha o que diz aqui em Hebreus, no capítulo 13, versículo 18. Hebreus, capítulo 13, versículo 18. Orai por nós, porque confiamos que temos uma boa consciência, como aqueles que em tudo querem portar-se honestamente. Nós não encontramos aqui a palavra ética e nem a palavra moral. Mas quando nós vamos falar sobre questões de comportamentais, né, questões comportamentais do cristão, aí nós abordamos na Bíblia esse termo consciência, né? Então, orai por nós, porque confiamos que temos uma boa consciência, como aqueles que em tudo querem portar-se honestamente. Então, nós destacamos aí a palavra boa consciência. Olha o que significa esta palavra aí no grego, que significa soneideses, do grego soneideses, suneideses, né, no grego, que significa consciência de algo. Então, no grego, ela tem essa conotação de ter consciência de algo, ou seja, a alma como diferenciadora entre o que é moralmente bom e mal. Então, quando nós falamos no grego boa consciência, que significa suneidesis, quer dizer que é a sua alma, o verdadeiro eu. Estou falando do meu eu, a minha alma, o meu verdadeiro eu como diferenciadora, como sabendo fazer a diferença entre o que é moralmente bom e o que é moralmente mal. Então, por mais que você não encontre a palavra ética e moral nos textos sagrados, encontramos palavra que nos faz refletir sobre a ética e a moralidade. Então, é a nossa alma tendo essa consciência moral. Por mais que não tenha ali, mas nós temos que ter essa consciência moral. Então, a nossa consciência é justamente esse discernimento. Olha, você não pode dizer a Cristo, você não pode falar a Deus que você não tinha consciência. É claro que você tem consciência, porque a consciência é justamente a nossa maneira de análise, as nossas questões de ver, de observar, de aprender, assimilar. E nós vamos tendo a consciência do que é certo e o que é errado. Nós temos consciência. Todo ser humano tem essa consciência. Tá? Deus abençoe, glória a Deus. Olha aí o nosso irmão Gilberto Reis. Até para ler a Bíblia era difícil, não entendia direito. Mas agora já está melhorando, né? Também era assim, nunca gostei de estudar. Essas aulas me ajudaram muito. Deus abençoe, irmão Gilberto. Muito obrigado pelo seu testemunho aqui, ao vivo, aqui nas nossas aulas. Então, irmãos, é justamente isso. Eu quero despertar em você o espírito explorador de querer entender algumas questões. Você percebe que toda vez que eu vou ler um versículo, eu procuro o significado daquilo no original, ou mais próximo do original, é justamente para que nós possamos entender
do que se trata aquela fala, do que se trata. E a partir daí nós começamos a entender melhor a Bíblia, os textos. Porque se você não compreender, você não vai conseguir aplicar na sua vida. Está lembrado do OICA, que nós já falamos em aulas anteriores? Observação, interpretação, correlação e aplicação. A aplicação é o último estágio de você realizar no entendimento da palavra, que é quando você vai então aplicar esta palavra na sua vida e para quem ouve. Você pensa que essas aulas não estão me edificando? Mas muito! Quando você agora que aprende a palavra e começa a aplicar para as pessoas, ou ensinar o seu filho, a sua família, passar para a sua esposa essas compreensões, cada pessoa que você ensina, você está se aperfeiçoando cada vez mais na sua vida, no seu caráter, na sua personalidade para com Deus. Então é assim que funciona. Quanto mais nós propagamos o ensino da palavra, mais nós somos ensinados pelo próprio Espírito de Deus, que nos faz enxergar que também devemos viver desta forma. Então vamos lá, nossa irmã Pastor Helena, Deus abençoe, Pastor Helena. Não apaga a mensagem, não. Coloca de novo aqui. Nossa irmã Flávia, glória a Deus, Deus abençoe, irmã Flávia. Então vamos lá, meus amados. Então estou falando sobre ética e moral. E não vamos encontrar escrito na Bíblia essas palavras ética e moralidade. Porém, encontramos na Bíblia a consciência. Todas as vezes que nós vamos falar de comportamento cristão, e quando nós abordamos acerca do comportamento na Bíblia, vamos encontrar e deparar com essa palavra consciência, que no grego é suneidesis, que é colocar a sua alma como diferenciadora entre o que é moralmente bom e moralmente ruim. Deus abençoe, minha irmã, glória a Deus, olha aí. Os nossos irmãos hoje estão bem participativos e eu gosto disso. Deus abençoe nosso irmão Tiago Ferreira, né, que se tornou aí membro do nosso canal. Que Deus te abençoe, seja muito bem-vindo aí, nosso aluno bronze, glória a Deus. Que Deus abençoe. Já pode assistir lá as videoaulas do Tabernáculo Amishkan Liftav, e o membro bronze já consegue ter acesso às aulas aí pelo YouTube para assistir. Deus os abençoe poderosamente. Vamos lá, meus irmãos. Vamos voltar aqui na nossa aula, senão vão dizer que eu estou falando demais. Olha aí. Vamos, pastor. Tem uns que falam, pastor, vai direto ao assunto. Mas eu tenho que preparar você. Ó, vamos lá. Portar-se. Então, olha só. Orai por nós, porque confiamos que temos boa consciência. Confiamos que a nossa alma diferencia o que é moralmente bom e o que é moralmente mal. Então, nós confiamos que temos essa boa consciência. Como aqueles que em tudo querem portar-se honestamente. Essa palavra portar-se aí, eu separei aí no grego, é anastrefo, que significa virar, voltar, mover-se, que é uma metáfora para conduzir a si mesmo, comportar-se e viver, né? Então é como se fosse uma metáfora para alguém que vai conduzir a si mesmo. Então você vai ter uma boa consciência quando a sua alma consegue definir, diferenciar entre o que é moralmente bom e ruim. E a partir do momento que você tem essa boa consciência, você então vai querer portar-se honestamente. Você vai querer se portar, se conduzir a si mesmo. Então não vai precisar, olha, quem conhece a palavra, não precisa que alguém lhe diga como ele tem que se portar, porque o Espírito Santo nele. E ele, como explorador, ele vai querer se comportar e viver e se conduzir a si mesmo honestamente. E aí nós temos a palavra honestamente. O que é se portar, se conduzir honestamente? Olha aí, do grego kalos, lá no grego está escrito kalos, que significa
excelentemente bem. Né? Olha aí, corretamente, de forma a não deixar espaço para reclamação, nobremente, recomendável. Então, isso é ética, isso é moralidade. Então, eu não preciso, irmão, ter uma lei, porque se eu consigo diferenciar, ter consciência, a minha alma sabe diferenciar o que é moralmente bom e o que é moralmente mal, então em tudo eu vou querer portar-me, conduzir-me, viver corretamente, de forma a não deixar espaço para reclamação. Se você participa de uma associação em grupo, de uma associação até da eclesia, na sua igreja, você sabe o que vai ser reclamado e o que não vai ser reclamado, porque você tem consciência. Então você vai ver o que eticamente aquela reunião, aquele grupo de pessoas, o que moralmente eles têm, e a ética diz que você então deve se comportar dentro daquela ética, o qual todos já se comportam. Perceba que você consegue ter ética e ter moral, que a palavra de Deus diz que o comportamento do cristão tem que ser dentro de uma boa consciência. E essa boa consciência vai te ensinar a portar-se, se conduzir honestamente, ou seja, corretamente, de forma a não deixar espaço para nenhuma reclamação, nobremente e até mesmo recomendável. Então, isso é algo que está incluso na palavra, né, de bons procedimentos cristãos, de uma boa maneira comportamental de se pôr, de se colocar. Olha aí, Deus abençoe os irmãos. Então, vamos prosseguir aqui. Anota aí, Hebreus 13, 18. Agora temos aqui, ó, a perspectiva bíblica está além das questões éticas e morais. Pois enquanto a ética é própria à filosofia, a ciência que estuda a moral humana em uma determinada sociedade, a boa consciência apresentada nas Escrituras surge da submissão a Deus, visando a propagação do Evangelho de Cristo aos homens em qualquer sociedade. Olha o que diz aqui Atos, capítulo 24, versículo 16. Eu deixei algumas palavras aí com uma cor diferenciada que nós vamos tratar, que significa o seguinte, olha, por isso, procuro sempre ter uma consciência sem ofensa. Olha a palavra consciência de novo. Então, consciência sem ofensa. Olha aí, do grego, suneidesin errei pros. Consciência sem ofensa, suneidesin errei pros. Que significa, nós já sabemos, o suneidesin, que nós já vimos lá, né? Que é a minha alma que consegue diferenciar o que é moralmente bom e moralmente mal, que é a consciência. Então, a consciência é quando o seu verdadeiro eu diferencia do que é moralmente bom do moralmente mal. Aí nós temos errem, que é ter, segurar. Então, sempre ter uma moralidade, sempre ter a sua alma, essa separação, né? Saber diferenciar o que é moralmente bom, moralmente ruim, mas você vai então segurar, vai ter, e o prós é com respeito a. Então você vai ter isso com respeito àquilo. Mas respeito a quê? Tanto para com Deus, e eu deixei aqui branco, tá vendo ali branco? Tanto para com Deus, e aí nós temos teos, como para com os homens. E os homens aí, a palavra grega é antropos, né? Antropos, que é de
Você fez ali, você fez a matéria de antropologia, que é o gênero humano. Então ele fala do gênero humano, de um ser humano. Aí engloba tanto homens como mulheres. Antropos não é especificamente só homem, né? Foi traduzido ali, mas esse homens aí está o gênero humano, o ser humano. Então perceba que ter essa boa consciência, utilizando da ética, da moralidade, que é um estudo filosófico, porém, a palavra de Deus nos fala acerca desse mecanismo que se chama consciência entre o que é moralmente bom e o que é moralmente mal. Olha, é o fruto da árvore do conhecimento, do bem e do mal. Então não tem como você dizer que você não tem consciência do que é eticamente. Ah, mas ética foi criada pelos gregos, ética são os grandes filósofos, isso aí não é bíblico. Não, senhor. Não me venha com essa conversinha fiada, não, hein? Como muitos dizem, aonde que está escrito na Bíblia que tem que ter ética? Aonde que está? Me prova no texto. Não, irmão, isso é um conceito. E é um conceito que não fere a palavra de Deus. A não ser quando essa ética de uma cultura, quando nós já falamos disso nas aulas passadas, quando a moralidade, o que é moral em uma cultura, fere os princípios da palavra de Deus, né? Aí tem que não se obedecer àquela ética, àquela moralidade deles. E muito, em alguns lugares, o que é moral, para nós aqui ocidental, não é moral. Né? Por exemplo, a questão de se ter mais de uma mulher. Não faz parte. Nós não estamos dentro de um contexto cultural do Oriente, estamos dentro de um contexto cultural do Ocidente. Você já conhece essas coisas, essas são questões que não tem debates. Você já passou por essas aulas, você está fazendo o médio, né? Você que está fazendo o básico já viu, eu já falei muito disso, do que é cultura. E se você não sabe, no curso médio e bacharel você vai desenvolver mais ainda. Então, o que acontece? Olha o que o texto diz. Agora vamos entender esse texto? Por isso eu me esforço para ter o quê? Uma consciência sem ofensa. O que é uma consciência sem ofensa? Uma alma com entendimento moral do que é certo e o que é errado, com respeito, firme, né? Segura, firme, com respeito, mas não é com respeito de educação, é com respeito a Deus. Então eu tenho uma consciência, a minha alma, ela sabe definir o que é moralmente mal, o que é moralmente ruim, com respeito a Deus, né? Com respeito a Deus e também com respeito ao gênero humano. Então nós temos isso em nós, isso aí está inculto em nós pela palavra de Deus, pelo conhecimento, por aquilo que aconteceu desde os primórdios, lá no Gambe Éden, através de Adão e Eva. Quando eles comeram do fruto, você já fez a hamartiologia e o pecado, e por causa disso nós passamos a ter conhecimento do bem e do mal. Então, nós sabemos definir o que é uma ética poupada, uma ética segura, uma ética que ela é firme, né? Sem ofensa, sem transgredir a Deus e ao gênero humano. Vamos continuar aqui. Vamos continuar aqui. É impossível, através da ética do homem, ser transformado à imagem do Filho, tá? Olha, eu sempre gosto de dizer que tudo existe duas visões. Para tudo existe uma visão vertical, que ascende para cima, e uma visão
horizontal, que ascende na literalidade da sua vida. Então, nós temos aí no horizontal a abrangência humana e na vertical a abrangência divina. Tá entendendo? Vai comendo aí. Então, é impossível uma ética que está na sua fase, no seu período horizontal, que abrange a humanidade, transformar alguém para o Filho de Deus, a imagem do Filho de Deus. Não. Para ser transformado à imagem do Filho de Deus, tem que vir da verticalidade, da ascendência celestial. Porque a força da carne não tem poder de fazer nada. A consciência humana em si não tem poder de fazer nada. Mas uma consciência que atingiu a mente de Cristo e o Espírito Santo atuando nela, ela consegue se transformar à imagem do Filho de Deus. Olha aí. Antes é através do Evangelho que o homem morre e ressurge com Cristo um novo homem. Então é através do Evangelho. Então, quando nós falamos de ética cristã, nós estamos falando de uma ética no poder do Evangelho que vai poder matar o homem natural e ressurgir um homem espiritual, dentro dos princípios éticos da palavra, dos princípios de Deus. Agora, uma ética secular vai ter ali uma ordem, vai ter uma decência, mas não tem poder, é impossível ela transformar alguém à imagem do Filho de Deus. Por quê? Porque a sua raiz, essa ética, a sua ordem, decência, a sua raiz é puramente humana. Agora, o poder do Evangelho, uma ética dentro do Evangelho, sendo aplicado esses conceitos de ética dentro no Espírito, no Evangelho, aí sim vai ter um homem carnal que vai perecer e vai ressurgir um homem cristão como um novo homem na presença de Deus. Tá? Então, você tem que saber definir ética quando nós estamos falando de ética cristã e quando você vai participar de uma associação aí, humanamente falando, e você vai ter que agir dentro da ética. Mas você vai ter que respeitar aquela ética, como já falamos na aula passada, desde que essa ética não fira os princípios de Deus. Então vamos lá. A moral, enquanto conjunto de regras de convívio em sociedade, não estabelece que alguém sofra agravo ou padeça injustamente. Mas a compreensão do Evangelho faz com que o cristão considere como agradável sofrer agravos por causa do Evangelho. Tá? Então, o que eu estou querendo dizer aqui é que a moral, enquanto ela é só um conjunto de regras de convívio em sociedade, ela não vai estabelecer que alguém sofra agravo ou padeça injustamente. Não pode sofrer injustamente, porque há uma regra de convívio em sociedade e ela não estabelece que alguém sofra ou padeça injustamente, mas ela vai estabelecer que todos sejam beneficiados por aquilo que é colocado. Mas a compreensão do Evangelho faz com que o cristão considere como agradável sofrer agravos por causa de Cristo. Quando você se torna cristão, por exemplo, e é perseguido, aí aquela moralidade secular, para você não tem problema sofrer, porque, mas você está sofrendo, você tem que seguir, você tem que obedecer. Não, mas eu estou sofrendo em favor do Evangelho. Entre o Evangelho e a secularidade, eu prefiro o Evangelho. Não negue o seu Cristo
porque se você não negar, você não vai receber a cesta básica. Pois eu vou ficar sem a cesta básica, mas eu não vou negar. Não, mas aqui todos negaram. Aqui tem, aqui a lei da moral, a lei da ética é negar a Cristo e receber uma cesta. Então eu vou ficar sem cesta. Eu vou sofrer o dano, porque por causa de Cristo eu não vou negá-lo, eu não vou deixar a Jesus. Deu para entender? Então, olha o que diz em 1 Pedro, no capítulo 2, o versículo 19. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, olha, por causa da consciência, você já aprendeu que essa palavra consciência é quando a sua alma tem a capacidade de discernir entre o que moralmente é bom e o moralmente é ruim. Então, por causa da sua alma poder discernir o que é moralmente bom para com Deus ou mal, você vai sofrer agravos e vai padecer injustamente. O que parece ser injusto aos olhos do homem, para Deus, quando você sofre por causa de Deus e do Evangelho, para Deus não é injustiça, para Deus é glorioso e honroso, e você será beneficiado por isso. Ó, retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus, lá em Atos, né? No seu capítulo 5, quando os apóstolos foram julgados lá dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus, eles ficaram alegres. Por quê? Porque a boa consciência deles, eles sabiam que a ética cristã na vida deles, o modo de viver cristão, o modus operandi de Cristo, na vida deles era algo glorioso. Então, o cristão tem que saber separar essas questões, né? Olha aqui, a moral impõe ao indivíduo, sob pena de ser censurado pelo grupo ou sociedade, que não se deve comportar na casa dos outros como se estivesse na sua própria casa. A moral impõe a cordialidade nas ações humanas, censurando a indiferença, a intromissão, a falta de descrição e etc. Já a consciência para com Deus impõe aos cristãos que, se for em prol do Evangelho, que sofra agravos. Mesmo o cristão não sendo malfeitor, visando promover o Evangelho, que sofra o agravo e assim confunda os homens através do bom porte em Cristo. Deu para entender? O que eu estou querendo dizer é que a moral e a ética do indivíduo, de uma sociedade, não pode sobrepor a ética e a moral de uma boa consciência a Cristo. Eu estou falando um pouco devagar, mas eu tenho certeza que você está compreendendo o que eu estou falando. Por isso eu não falo muito rápido. Se você vê que perdeu alguma coisa aí, você volta lá, o vídeo depois, tá? Vai vendo. Olha o que diz lá em 1 Pedro, no capítulo 3, versículo 16. É bom você anotar esses versículos. Ó, tendo uma boa consciência, ó, toda vez que você vê isso, você já aprendeu que essa palavra no grego fala do seu eu, da sua alma, que sabe diferenciar entre o que é moralmente bom e moralmente mal, né? Tendo uma boa consciência de discernimento, de compreensão, para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam
do vosso bom porte, boa presença em Cristo. Então eles vão ficar confundidos porque blasfemam. Né? Ah, mas você é quadrado. Isso aí não tem nada a ver. Aonde? Pode fazer sim. Ah, só um pouquinho. Isso não interfere em nada. Imagine. Você acha que Deus. Mas a sua boa consciência para com Cristo vai fazer você, às vezes, ser desprezado, deixado de lado. Mas eles vão ficar confundidos porque blasfemam do vosso bom porte em Cristo. Não importa o que falam, o que importa é a sua ética cristã, a sua moral cristã. Você ter esse sentimento. Não, eu não vou usar isso aqui porque eu não me sinto bem. É, mas não é pecado. Quem falou para você que usar isso é... Não, mas é por ética. Eu, a minha boa consciência para com Cristo Jesus, eu não me sinto bem. Né? Eu não vivo debaixo de um jugo porque eu não faço porque alguém colocou uma lei. Eu não faço por causa da minha boa consciência, do meu bom comportamento para com Cristo Jesus. E muita gente não sabe separar o que é lei, o que é um regulamento interno da igreja, o que é uma ética cristã, o que é princípio da palavra. Uma boa consciência faz muito a diferença. Uma boa consciência com Cristo Jesus faz muita diferença. Então isso aí faz parte de ética. Se eu estou num convívio de sociedade, eu chego numa igreja e por ética todo mundo se ajoelha. Eu não vejo nada de mal eu me ajoelhar, não fere os preceitos da palavra, então eu também me ajoelho. Porque não fere os preceitos da palavra, muito pelo contrário. Talvez são costumes éticos, costumes seculares, que acabam ajudando no bom comportamento da sociedade. Então, não preciso, às vezes, saber se está escrito na Bíblia, se não está escrito na Bíblia, porque eu tenho boa consciência de discernimento do meu verdadeiro eu. Eu sei discernir do que é moralmente bom e moralmente ruim para com Deus. E é o Espírito Santo que vos ensina estas coisas. Tem pessoas que pensam que o Espírito Santo vai ensinar a falar isso, falar aquilo. Não. Quando diz que o Espírito Santo vos fará lembrar de todas as coisas e ele vos ensinará, é porque ele incultará na sua alma esses conceitos que você não precisa de uma lei, mas a sua boa consciência com Cristo vai fazer você desenvolver o papel como verdadeiro cristão. Glória a Deus, que Deus abençoe. Olha aí, olha. Quem vive no Pleiros, ainda que sofre feliz por ser participante das mesmas aflições de Cristo. Olha aí, o nosso irmão lembrou do Pleiros, meu Deus, glória a Deus. É isso mesmo. Isso está correto, Tiago. Glória a Deus. Pastor Helena, é isso mesmo, minha irmã. Então, a boa consciência. Tem pessoas, agora, quando nós falamos de ética, nós não vamos achar a palavra ética e moral, né? Talvez não vamos encontrar falando, isso é ético, isso é moral, mas nós vamos encontrar no Novo Testamento muita utilização dessa palavra boa consciência para com Deus. Então, quem tem boa consciência para com Deus, ele não está debaixo de um jugo, porque ele não precisa de uma lei que determine que ele não faça aquilo, porque a sua boa consciência para com Deus vai fazer com que ele reaja de uma maneira que o nome do Senhor seja glorificado. Pessoas que não têm boa consciência, para ele fazer coisas que para nós é até, meu Deus, onde já se viu se trajar desta maneira? Não, mas minha igreja não proíbe usar tal vestimenta. Mas o problema não é a proibição de tal vestimenta. O problema é a sua boa consciência para com Cristo Jesus. Ou seja, será que eu não estou sendo muito vulgar? Será que o que eu estou trajando, realmente eu me sinto bem?
Às vezes eu vejo pessoas que, por causa de uma vestimenta, não conseguem nem adorar a Deus, porque se levantar a mão ou se encurvar, fica difícil. Ao se assentar, tem que usar de utensílios para colocar na frente, para auxiliar, para ajudar a tapar algo. Tem que estar sempre se recompondo, porque se perder uma postura, não está trajado corretamente. Boa consciência, né? Eu olho no espelho, eu me vejo, peraí, não estou bem desta forma. Então, e o que é ético e o que é moral? A boa consciência para com Deus vai te orientar nesses aspectos. Olha, vamos lá, vamos continuar aqui. O bom porte do cristão é tido como ornamento do evangelho, exigência muito além da ética da moral humana, pois impunha aos escravos, à época dos apóstolos, que fossem leais aos seus senhores, até mesmo com os maus. Olha como o bom porte, né? A boa consciência cristã, como ela é vertical, ascendente a Cristo, ela vai além da horizontal do gênero humano. Por quê? Porque essa boa consciência faz com que o cristão, em tudo como escravo de Cristo, obedeça a palavra e fosse leais até aos seus senhores, até mesmo para com os senhores maus. O Senhor Jesus fala isso. Obedecer em tudo as vossas autoridades, porque foram instituídas por Deus. Isso é uma autoridade formal. E se eu sou funcionário dela enquanto está debaixo das ordens, você ainda vai ajudá-la no que você puder, porém, resguardando a ética para não ferir preceitos de Deus. Você não vai roubar se ela te mandar roubar, não é verdade? A boa consciência fala mais forte. A boa consciência, a ética e a moral para com Deus, ela transcende a ética e a moral da humanidade. Ó, não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo seja ornamentado, ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Então, quando a pessoa vê que você é uma pessoa ética, né? Você está ali, você não participa, mas também não exclui. Muitas pessoas não sabem se comportar no meio de outras pessoas que não possuem ética cristã. E aí ela não sabe se comportar. Deixa eu falar algo aqui. Por exemplo, tem cristãos que fazem uma festa de debutante da filha, tem cristãos que comemoram o aniversário, e eu não vejo diferença nenhuma de uma festa secular ou de uma festa de uma pessoa que não possui Deus. Quando você vai numa festa de um parente seu e esse parente seu não é cristão, ele prepara algo que você gosta porque você não compactua ou porque você não participa. Vou dar um exemplo de bebidas alcoólicas, por exemplo. Será que ele prepara algo para você? Ele está preocupado com o que você gosta, o que você não gosta? Ou ele vai dizer, não, você sabe que eu sou assim, na minha casa tem mesmo, então você está entrando dentro da minha cultura, você está entrando dentro do que eu gosto, dentro do que eu acredito, então aqui na minha casa são as minhas regras, e você vai ter então que saber se comportar eticamente, mesmo não sendo o seu convívio, mas tendo uma ética, uma postura cristã, que os demais percebam, não, realmente ele tem uma boa conduta e uma boa consciência para com o Deus que ele segue e que ele professa. Agora, quando a pessoa não tem uma boa conduta, não tem uma boa consciência e vai numa festividade ou num evento que não seja cristão, meu Deus, ele se solta todo. Você não sabe mais nem quem ele é. Por quê, irmão? Porque a sua consciência está cauterizada. Exploda, está autorizado. Não,
Ah, o pastor aprovou, autorizou, e vamos que vamos. A boa consciência cristã, a ética e a moral cristã faz com que você esteja junto de sua família, mas mantendo sempre a sua boa conduta para com Cristo. Talvez às vezes você será desprezado por isso, mas o que importa? Eu já participei de eventos e sempre fui louvado pela minha boa procedência. Nunca me deixei levar pelas coisas desta terra ou por procedências que não fazem parte de uma boa postura cristã. É verdade? Então nós temos que ter postura. Muitos estão brigando, usa bermuda, não usa bermuda, mas o que é uma boa postura? Se num fórum você tem que ter uma boa postura, uma ética, você não pode entrar diante do juiz de uma camiseta, de uma bermuda, por que que a ética cristã tem que ser inferior a essa ética e essa moralidade humanamente falando? Então, a boa consciência vai te conduzir, a sua alma, o seu verdadeiro eu, com a presença do Espírito Santo e a atuação do Espírito Santo, vai te conduzir para um bom comportamento e uma boa ética na presença do seu Senhor, e o nome de Deus será glorificado pela sua vida. Vamos lá, olha aqui. Todos os servos que estão debaixo do jugo estimem a seus senhores por dignos de toda honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Então você que é servo, que está debaixo de um jugo, né? Quando fala de um jugo aí, está falando quando você é servo de alguém, que naquela época tinha muitos servos, trabalhavam em lares, em casas que não eram pessoas cristãs, e eles tinham se convertido ao cristianismo. Então eles tinham que deixar, servir aos seus senhores como digno de toda honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. É quando Deus diz que a mulher que é cristã e o marido não é, que ela trate ele com respeito, que ela trate ele com modéstia, mantendo os princípios de uma boa posição diante de Cristo, para que seus maridos possam ser salvos como que por testemunho dela diante do seu marido. Mas tem mulheres que não dão testemunho, assim como tem homens que compactuam com suas mulheres em tudo e não dão bom testemunho cristão, né? Às vezes ele é cristão, mas briga com a esposa, bate nos filhos, não tem uma boa conduta, a sua boa consciência não está funcionando. Mas nós temos que mudar isso. Você, como servo de Deus, como mulher de Deus, tem que mudar isso na sua vida, porque Deus te chamou, Deus te separou, e o Espírito Santo fala a sua consciência quando algo é moralmente bom e quando algo não é moralmente bom. Não é uma lei que vai te dizer, mas a boa consciência. Isso é ética, moralidade que acende a ética e a moral humanamente falando. Mas vamos lá. A consciência cristã, ela não impõe obrigações somente para com os não crentes, judeus, gregos, mas também impõe aos cristãos deveres para com a igreja de Deus, para com a eclesia, para com os chamados para fora, para com a noiva do Cordeiro. A consciência cristã, ela não te obriga, né, para você ter uma boa consciência só com aqueles que não são crentes, mas com todos. Você tem que ter uma boa consciência para com os que estão de fora e também para os que estão de dentro. Ah, eu amo aquele camarada, ele não é cristão, mas para mim é como se fosse irmão. Ah, mas aquele irmão que congrega comigo, aquele que aceitou a Jesus do meu lado, aquele ali eu não convivo com ele, eu não gosto dele. Que acepção é essa? Que consciência cristã você está tendo? Faça suas reflexões aí, faça suas anotações. Portai-vos de modo que não deis escândalos, nem para os judeus, nem para os gregos, nem à igreja de Deus. Olha como
a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no seu capítulo 10, o verso 32, ele está falando para uma igreja que parece que estava perdendo a boa consciência para com Deus. Uns acreditavam em uns, outros apoiavam outros. Não, com esse eu não me dou. Que ética cristã é essa? Que moralidade transcendente cristã é essa? Eu sou cristão, mas não preciso ter ética. Ética é coisa do passado. Eu só obedeço a Deus, eu não obedeço a homens. Meu Senhor, que boa consciência é essa? Então, portai-vos de modo a não deis escândalo. Você não pode dar escândalo quando você está lá na casa daquele teu amigo que não é cristão. Aí é os gregos, os judeus que têm outra crença. Se ele acredita em outra coisa que eu não acredito, eu não vou me portar de uma maneira para trazer escândalo. Eu não quero trazer escândalo nem para eles e nem para a igreja de Deus. A boa consciência para com Cristo vai definir a sua posição. E tu serás chamado filho de Deus. E tu serás compreendido como servo do Deus Altíssimo. E muitas almas serão ganhas pelo seu bom procedimento. Olha aqui, a palavra aqui, e nem a igreja de Deus, olha aí, ecclesia touteus, que é o chamado para fora, para com Deus. Então vamos continuar aqui? Vamos ver Atos capítulo 9, versículo 20. Vamos abrir aí a nossa Bíblia. Ó. Atos capítulo 9, vamos abrir aqui. Eu vou colocar aqui a Bíblia para você acompanhar, pronto. Né? E nós vamos aqui em Atos. Ó, vou fazer a leitura do texto, tá bom? Ó, Atos, vou colocar Atos. Cadê aqui? Atos. Atos capítulo 10 e a partir do versículo 9. Olha o que diz o texto. No dia seguinte, indo eles a caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, uns fala ao telhado. Essa palavra eirado aqui, olha, essa palavra aqui no grego, ela significa doma, que é a construção da casa. Olha aí, uma parte de uma construção, como sala de jantar, salão, né? Camoeira da casa, telhado. Tá? Então quando ele diz aqui que Pedro subiu ao eirado, ele subiu na parte da construção de cima da casa. Era comum ali entre os judeus, nas casas de Jerusalém, eles tinham sempre um terraço onde eles se reuniam. Então, no dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço, olha, por volta da hora sexta, a fim de orar. Então, ele subiu para orar. Estando com fome, olha, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, olha, sobreveio-lhe um êxtase. Essa palavra êxtase aqui, olha, no grego, é êxtasis, que significa qualquer mudança de uma coisa de seu lugar próprio ou seu estado, um deslocamento, um ato de lançar a mente fora do seu estado normal, alienação de mente, um arrebatamento, uma visão. Ele saiu de si e começou a entrar numa nova dimensão. Ele foi para orar e ele, já com fome, quis comer alguma coisa e foram preparar um alimento. Enquanto estavam preparando, lhe sobreveio esta visão, lhe sobreveio esta êxtase, lhe sobreveio esse ato de lançar a mente fora, uma alienação de mente. Né? Olha, e aí diz aqui o seguinte: então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas. Então ele viu um lençol que era baixado pelas quatro pontas. Olha aí.
contendo toda a sorte de quadrúpedes. Olha aqui a palavra quadrúpedes do grego tetrapous, que é um animal quadrúpede mesmo, literalmente. Olha aqui. Répteis, quadrúpedes, né? Répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que lhe dizia, uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Então, Pedro estava incluso dentro de um judaísmo, de uma cultura, de uma ética cultural, de uma moralidade que para ele aquilo era imoral. Olha, tudo que nós já falamos na aula, eu estou te dando um exemplo. Né? É moral. Então, quando ele viu aqueles animais, ele falou: não, peraí, mas isso aí não, Senhor, não posso comer. Isso aí está na lei. Nós não, isso aí para nós é imoral. Olha aí, versículo 15: segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não considere comum. Essa palavra comum aqui, olha, é kaino, que é tornar comum, é imundo. A palavra comum aqui é imundo, ou se fazer impuro, corromper, profano. Então, Deus está falando para ele: olha, o que Deus purificou, não diga que é profano. Não faça isso. Olha o versículo 16. Sucedeu isso por 3 vezes. Olha, por 3 vezes aconteceu essa situação e Pedro dizia: não, mas espera aí, isso faz parte da minha ética, isso faz parte de uma cultura, porém era uma ética e uma moral humanamente falando, por causa da cultura do judaísmo. Porém, há momentos em que a ética, a boa consciência para com Deus transcende os costumes humanos, a ética humana. E Deus estava querendo mostrar isso para Pedro. Vamos continuar. E logo aquele objeto foi recolhido no céu. Olha o versículo 17. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, porque ele não entendeu, era algo que para ele era imundo, mas Deus falou que não era para ser imundo o que Deus santificou. Eis que homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. Olha o versículo 18. E chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão, Pedro, por sobrenome Pedro. Tem algum Simão Pedro hospedado aqui? Enquanto meditava Pedro acerca da visão, olha aí, disse-lhe o Espírito: estão aí 2 homens. Enquanto Pedro estava meditando a visão, o Espírito falou com ele: estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles. Nada duvidando. Olha aí, nada duvidando, porque os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: aqui me tendes, sou eu a quem buscais. Sou eu a quem buscais? A quem viestes? Então disseram: o centurião Cornélio, homem reto, temente a Deus, tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Olha o que é ética.
a ética e a moral, a boa consciência para com Deus. Deus estava preparando Pedro para não se negar a ir à casa de Cornélio, do centurião romano, porque senão ele não iria. Não, mas eu não vou. Lá os costumes são diferentes, lá eles são romanos, lá é outro estilo de vida, lá vai ter bebida forte, eu nem sei o que vai acontecer lá. É casa de um centurião romano. Só que Deus tinha uma obra naquele lugar. E Deus falou com Pedro: Pedro, por mais que você tenha critérios judaicos, por mais que você tenha uma moralidade cultural, a minha ética, a minha palavra transcende a culturalidade humana, a moralidade humana, porque importa que a minha palavra, que a boa consciência para com Cristo chegue a esses lugares para que haja transformação. Não é ético eu estar lá, mas se eu estiver lá com uma boa consciência para com Cristo, tenha certeza que haverá salvação naquele lugar. Meu Deus, é muito forte isso aqui. Eu estou te mostrando Deus quebrando paradigmas éticos e morais na vida de Pedro. Um paradigma ética e moral que estava ligado a um conceito do judaísmo. E por causa disso, ele não ia receber, não ia se desenvolver para levar a palavra de Cristo até lá. E houve toda essa consequência. Vamos voltar aqui. Analisando uma questão ética decorrente de um caldo sociocultural, verifica-se que mesmo após pregar várias vezes em Jerusalém, demonstrando que Jesus é o Cristo, o apóstolo Pedro, quando preparava o seu almoço, sofreu um arrebatamento de sentido e teve uma visão, sendo instruído por Deus a matar e comer animais impuros que, na visão, desciam do céu em um vaso. Atos capítulo 10, do 10 ao 16, que nós lemos. Logo em seguida, ele foi solicitado por gentios para ir à casa de Cornélio, um estrangeiro. Somente quando estava na casa de Cornélio, o apóstolo Pedro compreendeu que Deus não faz acepção de pessoas e destacou a todos que ali estavam que eram proibido um judeu a juntar-se com os gentios, mas que fora instruído a não considerar ninguém comum ou impuro. Atos capítulo 10, versículo 28, ele diz isso. Em seguida, anunciou que Deus não faz acepções de pessoas e que lhe é agradável qualquer que, em qualquer nação, teme e faz o que é agradável a Deus. Oh, glória! Não importa a maneira cultural de agir, se a boa consciência, a ética cristã, a moralidade cristã que transcende o humano estiver dentro dos princípios de Deus, esse tal também é agradável ao Senhor. Olha que coisa linda, Então vamos seguir aqui. Olha, então nós vemos que em Atos com Pedro, os costumes e as preferências diárias do apóstolo Pedro eram ditados por uma herança imaterial, que desde a tenra idade era utilizada para auxiliar e distinguir entre o que era certo e o que é errado. Tinha essa infusão cultural dentro de seus conceitos. Entretanto, até que ponto os valores morais do evangelista devem permanecer intocáveis? Ou até que ponto o evangelista deve respeitar os entravés morais dos evangelizados,
visando a propagação do evangelho. Enquanto cidadão de uma pátria, o cristão pode preservar os valores pertinentes à sua nação, entretanto, tais valores não podem ser considerados quando se trata do corpo de Cristo. Pedro poderia guardar os valores da sua pátria, da sua cultura, mas tais valores não podem ser considerados quando se trata para a salvação de uma alma, quando se trata da igreja, do corpo do Senhor Jesus. Não se deve ser comparado, então, como soberana, tal ética, tal cultura. Olha aí os nossos irmãos. Glória a Deus, pastor Gilmar Itália. O Senhor é uma bênção na minha vida. Suas aulas é bênção. Deus abençoe. Nosso irmão aí, Rádio 97. A paz do Senhor Jesus Cristo. E ele pergunta, pastor, qual o nome desse programa? Essa Bíblia que eu utilizo, irmãos, é o My Bible, tá? Eu utilizo ela em toda, eu gosto de usar ela. Eu não preciso carregar um monte de dicionários, porque ela já tem. Você faz o download de todas as Bíblias, dicionários, hebraico, grego, e já fica tudo num aplicativo só. O aplicativo ele é muito completo. Hoje é considerado um dos melhores aplicativos para você ler a Bíblia, estudar e fazer análise, tá? E olha que eu não fiz nem análise no grego, eu estou fazendo superficial. E você vê que ela já te dá uma boa direção no entendimento. Então, é o My Bible. Aqui no nosso canal do YouTube tem vídeo que eu gravei ensinando como baixar e como instalar. Ela é gratuita, você não paga nada e é uma bênção de Deus na nossa vida. Então, vamos lá. Então, enquanto cidadão de uma pátria, você pode preservar os seus valores, a sua ética cultural, entretanto, tais valores não podem impedir que você realize a vontade do Senhor. Em outras palavras, seria isso, para que você entenda bem. Vamos lá. Mas quando vi que não andavam bem direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse Pedro na presença de todos, se tu, sendo judeu, vive como os gentios e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Olha aí, a carta aos Gálatas, no capítulo 2,14. Porque não andavam e direitamente conforme a verdade do Evangelho. Porque haviam ali homens que eram judeus, mas eles também não andavam conforme o Evangelho. O que eu estou querendo dizer pela palavra é que tem que haver um equilíbrio entre a cultura e a boa consciência para com Deus. A boa ética cristã tem que trazer esse equilíbrio. Ok? Vamos lá, meus irmãos. Deus abençoe. Vamos continuar aí. Nossa aula já tá passando de 1 hora. Não andar bem e direito conforme a verdade do Evangelho, boa consciência, guarde esta palavra aí. Não temos a palavra ética, ela é um conceito, porém, a boa consciência é utilizada na Bíblia quando é falado através e sobre o comportamento do cristão, que traz a questão da boa ética dentro do cristianismo. Não andar bem e direito conforme a verdade do Evangelho, boa consciência, pode levar o cristão a naufragar, não conservar, não guardar na fé. Então, se você não tiver uma boa consciência, um bom equilíbrio, a sua alma, o seu eu, porque boa consciência é quando a sua alma diferencia o que é moralmente bom e moralmente ruim. Se você não tiver essa boa consciência, pode te levar a naufragar. O que é naufragar? Não conservar, não guardar a sua fé. E quantos cristãos estão naufragando, não estão conservando e não estão guardando mais a fé, mas estão desistindo de tudo? Estão naufragando. Por quê? Porque não utilizam de uma boa consciência ou não conseguem ter uma boa consciência. Não possui ética cristã. Vamos continuar aqui. O evangelho não comporta fingimento, pois qualquer posicionamento ou comportamento que exclui o irmão do corpo de Cristo é vã contenda e pode levar o cristão a desviar-se do evangelho.
da fé. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência. Olha aí, 1 Timóteo, capítulo 1, do 5 ao 6. O fim do mandamento é o amor, aí no grego ágape, de um coração puro e de uma boa consciência e de uma alma que sabe discernir, que sabe o que é moralmente bom e moralmente ruim, e de uma fé não fingida, do que, desviando-se alguns, se entregam às vãs contendas, se entregam às vãs discussões. Ah, mas não está aí na Bíblia. Ah, mas isso aqui é regra. Ah, isso aqui é lei do homem. Ah, isso aqui foi o pastor que botou. Ah, isso aqui... Ô, irmão, que vã contenda é essa? Quem tem boa consciência para com Cristo Jesus não está preocupado se é regra, se não é regra, se é obrigado, se não é obrigado. Quem tem boa consciência para com Cristo Jesus sabe diferenciar o que é moralmente bom e moralmente ruim. Se usa uma calça para a glória de Deus e não para ser vulgar. Se usa uma roupa, uma roupagem é para a glória de Deus, com uma boa consciência, não trazendo escândalo, ofensa ou pudor. Não é? Meu irmão, não é fácil não, hein? Conservando a fé e a boa consciência, olha aí, 1 Timóteo 1,19. Conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns, rejeitando, fizeram naufrágio na fé. Porque rejeitam o que é de boa consciência. Não é fácil não, né, meu irmão? Olha aí. Enquanto membro de uma determinada sociedade, o cristão deve se adaptar às práticas tidas como virtuosas e louváveis do ponto de vista da ética e da moral daquela sociedade. Deu para entender? Tem que se adaptar. Vamos lá. O que é ética moral? O que é ética ou moral o cristão deve adotar? Qual ética? Agora vamos lá. Já te falei bastante coisa, mas qual ética ou moral o cristão deve adotar? Pergunta. Aí vem aí, a moral judaica? Será que é a moral judaica? Quando tem muitos aí, não, vamos adotar a moral judaica, é o judaísmo. O cristão deve adotar a moral judaica? A ética grega? Olha aí, a moral romana? Ou qual? A ética dos bárbaros? Qual ética e qual moral o cristão deve adotar? É a moral judaica, a ética grega, a moral romana, a ética dos bárbaros? Ora, nenhuma e nem outra. E, ao mesmo tempo, considerar todas, observando sempre o que é apropriado, conveniente e sutil. Deu para entender? Nenhuma e nem outra. Mas, ao mesmo tempo, considerar todas. Observando o quê? Observando sempre o que é apropriado, conveniente, sutil, etc. Ou seja, observar todas tendo uma boa consciência para Cristo Jesus. Amados, 1 Pedro capítulo 2, versículo 11 ao 12. Amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesta, tendo o vosso viver honesta entre os gentios, para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação pelas boas obras que vós observem, que em vós observem. Então eles vão ver a sua boa consciência, as suas boas obras, realizações, a sua maneira de falar, sua maneira de viver, sua maneira de estar. Isso é ética cristã, tendo uma boa consciência para com Cristo.
A exigência do apóstolo Pedro aos judeus cristãos também se aplica aos romanos cristãos, aos gregos cristãos e aos brasileiros cristãos, independente de cultura, independente se é ocidental, se é oriental. Ah, mas usar gravata, aí já inventam umas histórias, usar gravata, mas eu tenho que ter um equilíbrio de uma boa consciência para com Cristo. Eu vou negligenciar porque não está na Bíblia? Então eu vou ser negligente, eu vou trazer escândalo para aquela cultura que usufrui daquela forma, se não ofende a Cristo, a boa consciência dentro de uma ética cristã, eu também usarei para que não escandalize nem o grego, nem o judeu, nem o brasileiro, nem o argentino, nem o paraguai, mas de uma boa consciência para com Cristo, estando ali e dando testemunho da verdade. A incumbência da igreja nunca foi e nem será impor ou transformar as leis, a ética e a moral da sociedade na qual o cristão está inserido. Então, a nossa incumbência não é impor ou transformar as leis, a ética e a moral dessa sociedade. Há entre os gentios ou entre os judeus um modo honesto de viver. Ou seja, há entre todas as culturas um modo honesto de viver. E é esse modo apropriado, conveniente, que o cristão deve adotar como modo de vida. Esse é o de Cristo, o reino dos céus. Então, perceba que não é nenhum e nem outro, tem que haver um equilíbrio, ó. Tem que haver um equilíbrio, um modo conveniente, apropriado. E o cristão deve adotar. Qual é o modo apropriado? É aquele que é de Cristo, que é do reino dos céus. Jesus andou com todos. Lembra quando Jesus entrou na casa dos pecadores, os judeus não queriam? Ah, isso é falta de ética, onde já se viu entrar na casa de pecador? Mas Jesus estava lá e anunciou o reino lá. Por quê? Porque Jesus procurava um modo apropriado, conveniente para estar no meio deles, sem ferir os preceitos, sem ferir a moral e a ética deles e introduzir no reino dele. Glória a Deus, aleluia. Até a nossa próxima aula aí, tá? Então nós vamos agora para a nossa próxima aula. O horário já se foi. Eu espero que você tenha entendido. Qualquer coisa você volta aí um pouco mais, um pouco menos. Que Deus te abençoe. Guarde o que eu te falei. Que você passe a executar uma boa ética cristã na sua vida. Que Deus vai te fazer prosperar em todos os seus passos e o nome do Senhor será glorificado. Deus abençoe nosso irmão Lorival, que esteve conosco aí. O nosso irmão Rádio 97, Deus te abençoe. No nome do Senhor Jesus. Daniel Costa, paz do Senhor. Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus possa te abençoar a sua vida aí. Amém, meus irmãos? Meu querido, nós vamos ficar por aqui. Não perca a nossa quinta e última aula de ética cristã, que vai acontecer. Os horários das aulas estão colocados aí no nosso canal. Deixe aí, ative o sininho de notificação, meu irmão, tá? Ative aí o sininho de notificação para que você possa ser notificado quando nós entramos online, né? E aí você vai poder também entrar no nosso canal, vai ver lá as próximas aulas. Você pode entrar lá e pedir para te avisar quando começar a aula. E o próprio YouTube vai te avisar quando as aulas iniciarem, tá bom? E não se esqueça, meu irmão, eu não sou de pedir, mas agora eu estou pedindo. Não se esqueça de dar o joinha, se inscrever no nosso canal e ativar o sino de notificações. E você será sempre avisado das nossas aulas, tá bom? Meu irmão, que Deus te abençoe poderosamente, que o nome do Senhor seja exaltado na sua vida, que você possa associar a nossa ética cristã uma boa consciência para com Cristo. Que Deus te abençoe e, como eu sempre digo nas nossas aulas, seja um explorador e não só um turista. Deus te abençoe.
e até a nossa próxima aula.